Ouvintes do terror, aqui vai um recado para você. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo te causar desconforto, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir e escutar o episódio, mas servem para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do terror. Eu sou o Fê. Eu sou a Cibs. E eu sou a Mari. E no episódio de hoje eu te pergunto, você mora no Paraná? Ou você já foi pro Paraná e tem uma história bizarra pra contar pra gente? Já aproveita e manda um e-mail aí pro terror, que é terroresquina@gmail.com. Mas, bom, voltamos às séries de estados brasileiros. Já foram alguns, e eu confesso, minha memória de peixe está falhando neste exato momento para falar todos que já foram. Mas já foram alguns, é só você rolar o feed aí que tu acha eles. Eu vou deixar uma playlist salva com todos, que eu acho que vai ficar bem maneiro. Mas a ideia é completar todos os estados do Brasil. Então já comenta aí que logo sai o próximo episódio. A gente vai revezando com histórias... Cara, uma série de criptídeos que vai ser apresentado por mim e pela nossa maravilhosa Cibele. Eu Então, Zinha. e a gente vai começar com um criptídeo que é bem falado em várias mídias, não é o pé grande, mas é o Yeti, o abominável Homem das Neves. Então aguardem que logo ele vai estar nas redes para vocês. E vai ser um dossiê do criptídeo. Vai ser maravilhoso, estilo Discovery. E a gente vai revezando com relatos e histórias, relatos e histórias. Se você quer mais histórias bizarras, é só você acessar Sibéria na Terra do Medo, que lá você vai encontrar muitas histórias malucas e relatos também, igual acontece aqui no terror. Histórias do Reddit, história dos inscritos, creepypastas, tudo a gente conta lá na Terra do Medo. Então dá uma passadinha lá no YouTube. Tem aqui no Spotify, mas no Spotify só tem as creepypastas. No canal tem várias outras histórias que eu conto em primeira pessoa, tipo que no terror mesmo. E aí corre lá pra você conferir, tem muito mais histórias também, além daqui. Ela faz com uma maestria maravilhosa, viu? Bora! E Mari, tu ainda continua com as gameplays? Continuo todo sábado fazendo live. E agora, durante as férias, sempre que tem um diazinho extra, eu posto nas redes que vai ter live surpresa, jogos de terror, jogos de aventura. Eu já finalizei a minha série de FNAF também, com muito desespero, grito, mas deu tudo certo. E a gente vai seguindo as nossas novas sagas agora do canal da Twitch, Mari_Elwin. E é isso. Eu vou deixar todos os links na descrição desse episódio. Mas agora eu vou perguntar aqui pra vocês, vocês já foram pro Paraná? Eu já fui pro sul, mas não pro Paraná. E eu tive que jogar aqui no Google pra me localizar, porque eu sou péssima com a região sul, de me localizar nos estados. A única vez que eu pisei no sul foi pra ir no Beto Carreiro World. Que fica em Santa Catarina, não é? Ou Rio Grande do Fica Sul? Santa Catarina. Rio Grande do Sul, não, Rio Santa Grande- Catarina, viu? Eu não Santa entendo Catarina. nada. E você, Mari? Eu nunca fui. Nem pro Paraná e nada no sul. O máximo que eu já fui pro sul foi pra Curitiba. Meu irmão mora no Paraná, então já fui lá com algumas vezes mais do que o normal. Então, o normal, qual é o normal de você ir pra um estado? Normal, Eu não pois sei. Então, Você vai com mais frequência. vou com mais frequência. Apesar de ser longe para um caramba, eu vou lá com mais frequência do que eu vou pra praia, por exemplo. Mas, em 2024, cara, estourou uma coisa bombástica nas redes. Eu não sei se vocês lembram dos humanoides gigantes da Ilha do Mel.
Não lembro. Não, esse negócio de humanoides gigantes não era. Meu Deus. Que a gente sempre fala aqui que a gente vai junto, que é aí perto. São Tomé também teve. É verdade, São Tomé eu lembro. Mas tem o da Ilha do Mel, que foi no comecinho de 2024. Mandei pra vocês. Então, esses da Ilha do Mel andaram para que os de São Tomé das Letras pudessem correr, né? Justamente. Justamente. Eu mandei aqui no Avisa. grupo do Discord a foto. Eu vi esse vídeo e eu achava que era de São Tomé. O de São Tomé é bem parecido. É bem parecido. Depois você compara. Montanhas, né? Minas Gerais, montanhas. Então, deixa eu ler pra vocês, né, a nossa primeira relato / história, que eu tive que Conta pra fazer gente. uma pesquisa pra desvendar este mistério pra vocês. A minha família tava comigo. Nós somos de Brasília. Tava meu marido, os meus pais e cerca de 6 pessoas que conhecemos na ilha. Todos olhando pra montanha. E qual era o tamanho daquela pessoa? Eu não sei. Acredite no que quiser, mas aquilo tava lá em cima, né? Foi aí que a gente começou a filmar. Eu dei zoom e é por isso que a filmagem não tá muito nítida. A gente não é morador da ilha, a gente estava apenas de passagem. Na verdade, foi em um lado da ilha, nas Encantadas. Tinha muita gente lá. E em outro vídeo... ele tá no meio do morro. Olha ele no meio do morro, camuflado. A gente tá a 1,5 km daqui. Olha só, ele tá descendo agora, ele tá descendo rápido. Gente, é muito grande. Tá no zoom máximo aqui, ele desceu rápido. Olha as passadas dele, o tamanho, ele tem o quê? Uns 3 metros? Puta que pariu. É um gigante mesmo. Olha a rapidez, ele caiu atrás da pedra. Pior que ele se mexe esquisito demais, parece aquele lance de... aquele movimento de índio, arco e flecha. São mais ou menos esse movimento. Isso faz você lembrar daquele mistério dos gigantes da Ilha do Mel que tomou conta da internet no início de 2014. Tudo começou no dia 30 de dezembro, quando a psicóloga Sarah Dalit, durante um passeio com a família no Morro das Encantadas, avistou uma figura estranha no cume da montanha. Ao usar o zoom máximo do seu iPhone para registrar a cena, as imagens mostraram silhuetas que pareciam ter cerca de 3 metros de altura, fazendo movimentos rápidos e desconexos, algo que seria quase impossível naquele terreno íngreme e sem trilhas. A repercussão foi instantânea e gigantesca, e com o governo do Paraná aproveitando o momento para brincar que o verão no estado era de outro planeta. E até o jogador de basquete, Felipe Mota, viralizou com um vídeo irônico dizendo ser ele a criatura, embora ele tenha esclarecido que era apenas uma sátira gravada no Rio de Janeiro. No entanto, a explicação para o fenômeno veio da tecnologia e não do espaço. Especialistas como o geofísico Sérgio Sacani esclareceram que aquilo era uma clássica ilusão de ótica causada pelo extremo zoom digital. Ocorre o chamado efeito aquarela, quando a câmera tenta processar uma imagem muito distante. Os algoritmos acabam distorcendo as bordas e as proporções para tentar limpar a imagem, transformando trilheiros comuns em figuras alongadas e estranhos. Para entender, basta imaginar olhar para uma pessoa através de um vidro canelado ou embaçado. As formas se esticam e os movimentos viram borrões. Não porque a pessoa cresceu, mas porque o meio de observação distorceu a realidade. Ainda que o Paraná tenha forte histórico ufológico e Curitiba seja famosa por relatos de discos voadores. Dessa vez, o mistério foi apenas uma peça pregada pela lente do celular. A gente já tem aqui o relato e a desmistificação deste relato, e o Nico falando, eu não queria ter visto esse vídeo antes de tomar Zolpidem para dormir. Então, Nico, eu te digo boa sorte para não ter figuras alongadas atrapalhando o seu sono. Antes de ter a explicação, eu já tava pensando assim, esse tipo de coisa, eu não acredito. Porque assim, várias vezes aqui no terror eu vou e eu tento a explicação mais sobrenatural possível. Porque até na Terra do Medo, quando eu tô lendo uma história, eu acredito 100% nela. Eu tomo ela como verdade. Agora, nesse caso, não tem como não pensar em ilusão de ótica. Porque, primeiro, vamos pensar na coisa de existem seres humanos gigantes.
acho que eles não teriam como se esconder, porque eles são Então. grandes. E também, se você... Não é, eles são um pouco grandes, eu acho que ficaria Então, é difícil. difícil, né? Disfarçar o tamanho. Eles moram dentro da Terra, eles não precisam de vitamina D? Como é que funciona essa situação? E também tem muito caso, por exemplo, de ilusão de ótica, porque a gente não pode confiar 100% nos nossos olhos. Que nem quando a gente Sim, tá numa estrada e tá muito sol, que parece que tem água na frente, porque o sol tá batendo. Sabe, eu sempre achei isso muito louco. As miragens. É o começo de uma miragem, né? Ele É, esquenta tanto o asfalto ou aonde tá quente pra caramba que fica meio que refletindo Como se fosse uma poça o d'água. céu. sim. Isso. Aí você vai chegando perto, tá seco. Cava, pra você ter essa ilusão de ótica, precisa ser quase que uma subida ou você descer o nível do seu olho pra mais perto pra mais na linha E tem do que estar muito horizonte. sol. Tem que estar muito tem que sol. Muito. Sol e quente pra caralho. Qual você falou, Cibs? A questão de serem gigantes e serem gigantes não documentados. Eles estão numa ilha, que é um ambiente que você já tem uma área delimitada pela água. Não é muito grande, são encostas mais abertas, então um gigante que mora na superfície seria facilmente avistado. Que nem as teorias que falam que, talvez o megalodonte ainda existe. E, gente, não existe, não. Não tem como um bicho gigante se esconder. E um bicho que não é das profundezas, que vive lá na zona abissal. É um bicho que vivia Sim. junto com as baleias. Ele comia baleia. Não existe megalodonte mais. Vamos aceitar. Sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que criaturas colossais, assim, não tem como se esconder. Eu gostaria muito que megalodontes existissem, porque eu sou fascinado por tubarões. Inclusive, eu sempre acompanho a Shark Week na Discovery. Eu queria muito que existisse. Mas, mesmo, eu também morro de medo. O medo me gera fascínio. Então, eu tenho medo a ponto de entrar no mar e só ficar pensando nisso. Eu, às vezes, nem aproveito tanto o mar, porque eu morro de medo. sério, é impeditivo? É impeditivo. E eu já sonhei que eles saíam da água pra ir atrás de mim. Desculpa, muito Sharknado. off-pauta. Eu puxei um assunto de tubarão. Não tinha muito pra onde fugir. Mas, então, Nico falou que a gente explorou mais o universo do que a gente explorou do mar. Tem 98% do mar não explorado. Mas a questão é que o megalodonte, ele é um tubarão gigante que é mais na superfície. Ele não ficaria aonde a gente não explorou, eu acredito. Eu acho que a questão é mais a questão do tamanho e da zona em que a pessoa mora. A pessoa, o bicho. A pessoa. Porque, por exemplo, pessoa nesse caso, se existissem gigantes. Sim, Porque, sim. assim, se você for ver no vídeo, é uma pessoa, é um humanoide. Então, a pessoa não precisa de sol, ela tá escondida durante a maior parte do ano. Tipo, ela tá hibernando igual um urso, mas ela não precisa de vitamina D, não precisa de coisas... Não precisa de uma mercearia, comprar um pão, entendeu? Vamos ser mais... Precisaria. As necessidades básicas ali, sabe? Sabe, comprar um papel higiênico gigante. Às sabe? vezes, né? Essa é a localização aqui da onde foi avistado. E o próprio Google Earth tem uma distorção de imagem. Se você pesquisar, dá pra ver realmente uma pessoa distorcida, que não é do mesmo vídeo, não é o gigante, mas aconteceu no mesmo morro e é uma figura humanoide no Google Earth distorcida, e é um turista. Nossa, parece que é gigante mesmo. Em comparação loucura. com o resto, né? Se você for comparar, tá tipo do mesmo tamanho das pessoas que estão mais próximas ali, sabe? Sim. Muito doido. A gente começa abrindo o episódio com essa situação que abalou o Paraná no começo de 2024. Mas quem vai fazer a honra do próximo relato? Pode ser eu. Bora lá. Moro numa cidadezinha no interior do Paraná, bem pequena, daquelas que o tempo parou. Muitas casas antigas, ainda construções de barro,
tombadas pelo patrimônio, onde as janelas e portas ficam direto para a rua, não possuem jardim na frente com portões. Até pouco tempo atrás, podia-se esquecer janelas e portas sem trancas, que não havia surpresas. Tudo permanecia igual e no seu devido lugar pela manhã, assim como fora deixado na noite anterior. Mas a violência alcança até os lugares esquecidos pelo tempo. Apesar de todas essas características que favoreciam relatos sobrenaturais, o que eu tenho para contar ocorreu em uma cidade oposta, de maior porte, desenvolvimento e considerada mais jovem. Durante a madrugada na casa da irmã, a narradora ouviu uma pelúcia falar frases sinistras. Hello, como vai você? E tô vendo você. As frases foram confirmadas pela filha mais velha, mas não correspondiam às falas programadas no boneco. A narradora suspeita que uma entidade, talvez ligada a uma brincadeira recente de Charlie Charlie, esteja acompanhando sua filha e esteja na casa. Viemos participar de um evento em família e repousamos na minha irmã, mais exatamente no quarto do meu sobrinho de 8 anos. Como todo quarto infantil, estava cheio de pelúcias. Uma cantoneira generosa ia até o teto, recheada de ursinhos. Essa madrugada, próximo às 2 da manhã, eu escutei algo vindo. Eu estava dormindo. Eu não entendi e comecei a ficar em dúvida se de fato tinha ouvido mesmo. E eu voltei a dormir. Acordei com a minha filha pequena chorando assustada, mas já fazem alguns dias que ela tem acordado toda madrugada e vindo dormir na minha cama. Achei tudo muito estranho e lembro de ter falado firme. Se tiver alguém aqui presente, eu ordeno que se manifeste para mim. Quando eu estava quase dormindo, ouvi vindo de um dos bonecos. Hello, como vai você? Me gelou. Ainda assustada, pensei, vou dormir. Mas eu não conseguia. Decidida, levantei e pensei, vou encontrar de onde está vindo. Quando eu fiquei de pé em frente à pilha de pelúcias, eu ouvi, tô vendo você. E não foi coisa da minha cabeça, porque a minha filha mais velha, que estava dormindo no colchão no chão, acordou resmungando. Pai, desliga o celular. Então, eu não fui a única a ouvir. Não deixei o medo me abater. Acendi a luz, comecei a apertar todas as pelúcias em busca das que falavam. Fui apertando e ouvindo as frases e vozes até que encontrei de onde vinha um som. Tirei-o de onde estava e coloquei em outro canto. Repeti por algumas vezes a oração de São Bento e orei para São José. A partir dali, não ouvi mais nada. E finalmente consegui dormir. Pela manhã, peguei o tal boneco. Ele possui um botão que precisa ser apertado para que saiam as falas. Não é um botão saliente que poderia ter sido apertado devido à pressão dos outros bonecos de pelúcia. Apertei esse botão até ouvir todas as falas, mas nenhuma se assemelhava ao que eu ouvi. E eu tenho certeza do que eu ouvi. Eu fico na dúvida apenas se é algo que está na casa da minha irmã. Minha irmã está grávida e possui uma situação econômica bastante favorável, o que atrai muita energia para ela. Ou se é algo que está acompanhando a minha pequena. Começa a juntar os fatos, puxando pela memória. Há uns 15 dias atrás, eu ouvi meus filhos do meio brincando enquanto viam algo no YouTube sobre Charlie Charlie chamando. Na mesma hora eu chamei a atenção. Tem brincadeiras que não devem ser feitas. Somando ao fato de ela estar acordando sucessivamente todas as noites, próximas 3 da manhã, não estava dando tanta importância. Tenho 4 filhos pequenos e apenas ela acorda. Pode ser uma coincidência, sim, mas é também, no mínimo, estranho. Tem coisa que não se brinca mesmo, né? Olha, eu vou fazer um disclaimer aqui que eu vou ficar tão surpreso quanto vocês em relação aos relatos, porque eu catei eles e eu não li eles. Então, se sair alguma coisa muito abominável daí, eu vou ficar surpreso Eu vou igual te cancelar. vocês, tá? Responsabilidade totalmente sua. Mas se sair alguma coisa absurda, eu vou ficar tão surpreso quanto vocês, tá? Mas, primeiro, que ela, né,
O eu lírico dessa história falou: se tiver alguém aí, aqui presente, eu ordeno que se manifeste pra mim, eu pediu. Eu achei Ajuda. erradíssimo. Achei Pediu. erradíssimo. Achei erradíssimo. Achei uma atitude péssima. Gente, não chama essas coisas. Aí, Ah, caladinho, acordou, tá com medo, volta a dormir, dá seus pulos, mas não chama, não dê permissão explícita e clara pra qualquer outra coisa. é verdade. Não pode. E também não demonstra que tá com medo. Exato. Mas pra mim, em nenhum momento ela demonstrou que tava com medo. Não, pra mim ela foi peituda do começo ao Peituda, fim. né? Ai, foi peitudíssima. Ela chegando ali, dá a cara, meu amor, que agora eu quero ver como é que é a coisa. Aí foi lá atrás de todos os ursinhos, achou o ursinho certo, catou, botou no canto, falou agora que você vai tomar um salve. Meteu a oração ali, rezou pra São José, acabou. Mas você não acha que é esse tipo de gente que morre primeiro em filme de terror? As Depende. peitudas? Eu acho, ela deu muita sorte, porque pra ser uma Annabelle e fazer uns paranauê bizarro ali com ela, nossa, Se Sim. fosse Faltou Annabelle, muito- não ia ter foi oração muito e fé. pouco. Não Sim. ia. Não E ia ela ter ainda- oração e fé suficiente. Ela ainda rezou, não foi nem pra São José, né? Rezou pra outro santo também, que é pra garantir. Ela, Aham. não, ela tirou pra todo lado e falou que acertar é esse mesmo. É esse, o que tiver disponível pra proteção é esse que eu quero. Nico falou que dizem que a oração de São Bento é forte pra isso, então ela já foi no tiro certeiro, tô Ela aqui foi. pra te exorcizar. Mas, pela brincadeira do Charlie, ou talvez uma brincadeira do copo, porque Charlie, brincadeira do copo é 2 palitos. É, vocês já essas brincaram crianças- de Charlie? Não Não é brincaram da do minha copo nem nada. época. Mas a Mari falou que já. Eu já. Eu também Na já. escola, não tinha nada melhor pra poder fazer, né? Estudar ninguém queria, mas Charlie tava lá em toda a mesa. Não, e não é da minha época também, não. A época de Charlie, eu já era adolescente. Não tava mais na idade de fazer esse tipo de coisa. Não era o público-alvo do demônio. Eu acho que adolescente, eu acho que era um pouquinho jovem adulto. Sério? Charlie? Aham, a gente já tava Uai. na faculdade. Eu tava ali no auge dos meus 13, 14, Quantos anos você tem, Mari? 21. Mal lhe pergunte. 21? Vou pra então 22. realmente. Então, ali há uns, Então deixa eu uns 8 recolher anos minha atrás. insignificância. Ah, Eu, eu já era feiaca mesmo, já era. Charlie não é nossa brincadeira de adolescência. Mas brincadeira do copo eu já fiz. Mas eu já fiz o com Charlie também. Copo eu não cagaço. fiz, amigo, porque precisava de copo virgem. Você tinha copo virgem? Não, a gente usou um sem ser virgem mesmo. Esbagaçado. Então, é porque diz que precisava ser um copo nunca usado. E que tinha que jogar fora depois. Aí já dificultava. Se bobear, a gente bebe nesse copo até hoje, que foi na casa da minha madrasta. Se bobear, ainda tá em uso, firme e Ainda forte. tá em uso. Se for Duralex, minha filha. acabou, mano. Se for Duralex, até os netos vai beber no copo do Charlie. Eu vou te falar. O barulho que faz o copo sendo arrastado no chão de madeira não sai da cabeça depois, porque faz barulho. Morta. Cara, é aquele barulho de coisa arrastando no chão. Mas você tá perto, você tá concentrado, você tá emanando energia pra aquilo lá. O barulho fica na tua cabeça igual filme mesmo. Sério, é bizarro. Viajar, bizarro. sei. E vocês acreditam nisso de energia? Porque o AP falou muito de energia, né? Então, Acredito. eu acho que... primeiro que falou que gente rica atrai esse tipo de coisa, deve ser por causa da inveja, né? Da inveja. Mas a inveja já é mal olhado, olho gordo, não é assombração. Se for assim, o Elon Musk tá fudido. Ele não dorme uma noite, né? Todos os foguetes dele vão Porra, cair. É. Todos os Tesla estragando ao mesmo tempo. Ao Às mesmo 3 da tempo, manhã. ele falindo, o Elon Musk já tava abaixo de chinelo. Então, já era pra ter ido de arrasta. Eu acho que aqui foi só os filhos que puxaram uma energia aí pra esse bonequinho. É, acho que a questão não é ser rico, não. A questão é mesmo Charlie. E aí é uma merda, porque quando você abre esses caminhos, você abre caminho pra qualquer coisa. Eu acho É. que não é nem o jogo do Charlie em si, mas é a intenção, sabe? A intenção de conectar, né?
Isso, Sim. se você faz a intenção de conectar com algum espírito pelo Charlie Charlie, ou um jogo do copo, ou um jogo do compasso, ou uma tábua Ouija, cara, a tua intenção vai fazer atrair isso se você acredita. Sim. Exato. Sim, independente do jogo. A intenção de quem joga Tábua Ouija nunca é encontrar, por exemplo, um espírito maligno ali, né? É tipo, eu quero falar com a minha vizinha que era minha amiga e morreu há 3 anos num acidente de carro. Vou conversar com ela. O espírito maligno tá passando ali e fala, mano, essa chamada tá em aberto, vou entrar. Nem aquele filme Insidious. acho que é Fale Comigo. Não, é Talk um to mais Me? Não. moderno. Não, não Eu é Fale acho que é Comigo o não, o da Insidious. mão. Deixa Ela Entrar. Ah, o da mão. É O o da Fale mão. Comigo, Talk to Me. Então, fala muito sobre isso, que tipo assim, ai, quero falar com a minha mãe. Mas aí pode ser alguma coisa se disfarçando da sua mãe, queridinha. Né? Sim. Você sabe se a sua mãe tá querendo falar com você de volta? Você sabe lá se ela não tá no céu tomando caipirinha, Se ela tá tá lá de bebendo um boasta. caipifruta, uma caipirinha de lixia, De lixia? sabe? Chega uma manteiga derrete, hein? Mas aí eu te faço Deu uma fomo. pergunta. Você sabe o que você tá fazendo pra conseguir comunicar com a tua esperada mãe? Ou não? Você só tá fazendo isso pro rumo? Pegou uma receitinha de um canal do YouTube que você tá seguindo e a pessoa também nem sabe se ela tá ensinando certo ou não. Mas enfim, que bom esse relato, hein? Eu curti pra caralho. Também. Mari, bora pro próximo? Next. Quem mora em Curitiba, capital do estado do Paraná, já ouviu falar de 3 prédios localizados no centro da cidade: o edifício Asa, o Maison Blanche e o Tijucas. Os 3 são conhecidos por serem mal assombrados. Cada um tem várias histórias, causos e relatos de aparições, visagens, poltergeists, etc. Mas o Asa, além dessas histórias, tem outra fama mais infame. O trocadilho é proposital. Um número alto de suicídios que já aconteceram ou dentro dele ou de pessoas que se jogaram do alto de suas janelas. Desses 3, ele é considerado o mais misterioso, não o mais sinistro e medonho, porém esse prêmio vai para o Maison Blanche. Mas dele eu falo noutra oportunidade. Sua planta original desapareceu. Não se sabe mais quem foi o arquiteto original, e os arquitetos de Curitiba não têm muito interesse em descobrir e resgatar a história do prédio. É conhecida apenas a construtora do projeto original, a Monteiro Aranha S.A. E é do nome dela que vem o nome dele, Asa. Sabe-se também a idade do imóvel, 67 anos. Foi finalizada em 1957, porém não há mais registros da data em que as obras começaram. E é no edifício Asa que aconteceu um dos episódios mais estranhos e perturbadores da minha vida. Não é exatamente sobrenatural, embora o prédio tenha essa fama, mas não deixa de ser um evento bizarro. Ali por volta do ano de 2010 ou 2011, não lembro o ano exato, eu fazia curso técnico de design de games na Elaborata Informática, escola de cursos técnicos de informática, computação e etc. Na rua Monsenhor Celso, uma quadra acima da Praça Carlos Gomes. Não concluí esse curso e muito menos trabalhei nessa área, mas ali eu fiz uma amizade. Não sei se esse cara continua vivo e como não quero receber um processo por divulgar sua identidade sem autorização, vamos chamá-lo de Wesley. Eu e Wesley começamos a trocar ideia logo no primeiro dia de aula e fomos estabelecendo uma amizade. Gostávamos dos mesmos games, dos mesmos estilos de música, heavy metal, rock, rap, etc. Enfim, havia uma afinidade entre eu e ele. Ele era um cara normal, com muito bom humor. Não apresentava nenhum sinal de depressão, de bipolaridade, de esquizofrenia, nada. E vocês entenderão o motivo de eu mencionar isso. Certo dia, Wesley me convidou para ir à sua casa. Ele morava ali no centro, isso mesmo, no edifício Asa, que mistura apartamentos residenciais, que ficam nos andares mais altos, com salas comerciais, que ficam em galerias nos primeiros andares. Combinamos de eu ir à casa dele à noite. Encontrei Wesley no shopping estação lá pelas 19 horas, andamos um pouco vendo as lojas e então rumamos para a casa dele. E o Wesley estava completamente normal. Ríamos das besteiras que falávamos, comentávamos um com o outro sobre músicas e bandas, sobre games, etc. Mais ou menos uns 20 a 30 minutos depois, chegamos no edifício Asa. Entramos, passamos pela portaria, Wesley cumprimentou o porteiro,
Pegamos o elevador e chegamos ao andar dele. E durante todo esse tempo, Wesley estava normal, agindo como uma pessoa normal. Até entrarmos no apartamento onde ele morava com seus pais. Ele entrou na minha frente, e quando ele entrou, ele mudou. Parou de falar abruptamente, empacou a alguns passos na minha frente, e de repente ele gira 180 graus para me encarar, com uma expressão facial que, juro por Deus, eu nunca tinha visto. Um olhar de outra pessoa no rosto do meu amigo. E eis que ele me pergunta, meio amedrontado, meio tentando me enfrentar: Quem é você, doidão? Eu, sem entender, achei que ele estava me zoando, mas ele não estava e me respondeu: Cara, eu nunca te vi na vida. Você veio me seguindo na rua. Quando você entrou no prédio, eu achei que você morava aqui. Mas que porra é essa? Entrar na minha casa? Sai daqui agora ou eu chamo a polícia. Eu fiquei sem reação, em choque. Tentei falar com ele. Wesley, que porra é essa? Para com essa merda, já deu. E ele, mano, eu tô falando sério, sai da minha casa ou eu chamo a polícia. Eu saí da casa dele. Quando eu coloquei os pés pra fora, Wesley fechou a porta com uma batida violenta. Voltei para o elevador e saí do asa. Fui caminhando desnorteado, sem entender o que aconteceu. Até hoje não entendi. Aliás, peguei um ônibus para casa e nunca mais vi Wesley. Ele nunca mais apareceu nas aulas do curso de Game Design. Uns 2 meses depois, eu também abandonei o curso. É isso, nunca mais vi o cara, nunca mais entrei no edifício Asa. Minha história com ele não foi de aparição, mas talvez se eu tivesse visto um fantasma, um de seus corredores, não ficaria tão traumatizado como fiquei com uma mudança repentina e bizarra do meu ex-amigo. Né? Né? Será que ele realmente não tinha nenhuma questão? Porque se ele não tem nenhuma questão mesmo, psicológica, eu digo, ele foi possuído, Assim que gente? entrou no apartamento. Ele foi possuído, ou eu diria que ele tem um transtorno de múltipla personalidade, tipo fragmentado. Nossa, pode. Então, talvez ele tenha, porque realmente existe esse transtorno. Não é invenção Sim. cinematográfica. Às vezes só não comentou. E assim, geralmente o que causa muito é Sim. trauma, né? Pode ser que seja inerente da pessoa, acredito eu, mas eu sei que muitas vezes é trauma. É tipo assim, pra você superar algo, seu organismo meio que desliga e troca de personalidade. Nossa cabeça, né, gente? Cabeça humana é uma coisa muito doida. Ou ele Só se sofre foi com isso. algum transtorno psicológico que faça o rompimento com a realidade. Na hora que ele pisou no apartamento, teve o gatilho e ele rompeu com a realidade ali. Pode ter sido. Tipo uma esquizofrenia. É porque eles também não são amigos não eram amigos há tanto tempo, né? Bizarro. Ou a possessão, que também é uma... Eu acredito que aqui tem um valor muito grande para ser levado como uma possível explicação. Sim. Mas que ele não se recorda do amigo. Mas eu acho que o que a Cibele falou da personalidade faz muito sentido, na verdade. Porque ele pode, na hora que ele entrou no apartamento, ter ativado algum gatilho por causa de algum objeto ou alguma situação Sim. que aconteceu dentro daquele apartamento. A personalidade dele trocou para outra que não conhecia, né, o Uri. E também não conhecia o fato dele fazer game design, o que explica ele ter parado de ir às aulas, o que explica ele ter agido daquela maneira. Eu acho que isso faz bastante sentido, na verdade. Porque aí depois o OP parou de ir na aula também, não sabe nem se ele voltou depois, às vezes o cara nem lembra, sabe? Quando volta, sei lá, quando ele voltou a si. Às vezes ele nem lembrou, tipo, só ficou, ai, gente, meu amigo daquela vez sumiu, coisa e tal. Ou ele não Sim. Doida, voltou, né? gente. Ou ele não voltou. Cava falou, nossa, que corredor sinistro, parece paredes de backrooms. O Total. prédio é muito bonito, não dá vontade de derrubar ele. As janelas todas alinhadinhas, o prédio todo retinho, todo retangular, sem nenhum sinal de arquiteto. E sem nenhum sinal de arquiteto, realmente lindo. Bizarro. Peraí. As histórias não acabam aqui. Teve uma pessoa que comentou: aconteceu um caso parecido comigo.
Eu trabalhava como uma mulher, fazia diária, indo 2 vezes na semana. Já fazia uns 2 meses que eu tava lá. Certo dia cheguei pra trabalhar, entrei, troquei minha roupa e fui fazer os meus afazeres. Foi aí quando a filha dela, uma menina de 12 anos, me pediu pra buscar algo na portaria, que já não lembro o que era. Quando eu retornei, a mulher abriu a porta e perguntou o que eu estava fazendo ali. Ela mudou completamente as feições e a voz ficou estranha. Expliquei que tinha ido à portaria e tudo mais. Ela dizia que não sabia quem eu era. A filha tentava explicar, mas ela insistia que não me conhecia e que eu não entraria. Disse que se eu tentasse, ela chamaria a polícia. Eu tive que ligar para o marido dela e ir até lá para poder pegar as minhas coisas e ir embora. Quando eu entrei com ele, ela estava com o rosto todo arranhado e escondido debaixo da mesa. Uma cena bizarra. Peguei minhas coisas e nunca mais apareci lá. Nem o marido entendeu o que aconteceu. Sorte que ele pagou o dia mesmo assim. A importância do CLT, né? Ainda tem que passar essas situações na sua diária, mas Ainda tem que passar eu tô perto de não tem um coisa, dia de que saco. Foi descer pra pegar coisa na portaria, foi fazer Foi fazer favor, favor. cara. Favor, pior, velho, pior. Cara, eu tô todo Que arrepiado com esse ótimo. relato. Puta que pariu. Gente, é muito parecido com a história Bem principal, Sim. parecido. né? Mudou personalidade. Temos aí uma correlação no mesmo prédio, no mesmo cidade, no mesmo estado. É muita coincidência, né? Mas eu acho que trouxe umas camadas bizarras, né? Pra Curitiba. Os 2 primeiros relatos se interligando, eu acho que deixou. Me arrepiou, sinceramente. É difícil isso acontecer. Eu fiquei arrepiado com essas 2 histórias. É porque são bem iguais mesmo, né? Tipo assim, da pessoa mudar completamente, isso não é uma coisa comum Sim, que a gente vê todo dia. não é comum. Ter essa proximidade de 2 relatos, né? E o da mulher, da filha de 12 anos, eu achei ainda mais bizarro, porque ela falou que quando ela voltou, a moça tava com o rosto todo arranhado, né? Que ela mesma Sim. arranhou. Isso foi bizarríssimo. Sim. Sim, é isso aí. É como se estivesse escondendo de alguma coisa. É loucura. Esse foi de arrepiar mesmo. Então, mas eu tô falando também de história e tal, mas é porque prédio antigo tem muito disso, né? Que nem, amigo, você vai postar as fotos que estão aqui, Vou postar sim. porque esse corredor, por exemplo, é muito corredor típico de prédio antigo, sabe? Sim. E quando eu passo em prédios assim, eu sinto uma coisinha. Pode não ser nada. E tem uma estética, né, de ser da década de 50, tem essa estética antiga. Sim. É bizarro, adorei. Quero conhecer. Morariam num prédio assim? Morariam no edifício Asa? Não sei, depende da Dobre prazo proposta. e passo pro Você próximo. moraria no edifício Asa? Duas opiniões completamente Olha, distintas. Moraria? Não sei. Alugaria um Airbnb para passar um final de semana? Com toda certeza. Mas será que... Depois eu vou pesquisar se temos Airbnb lá. Seria um roteiro interessante. Você ficaria Deve ter, num amigo. apartamento assombrado em Curitiba? Sim, eu ficaria. É louco. Ainda gravaria. Vamos lá. Ai, mas é óbvio. Óbvio. A gente produz conteúdo de Aqueles terror. documentários que vira filme começa desse jeito, tá? É verdade. Ainda mais se foi em grupo pode de saber que amigos. tem ferrou, só sai um vivo e olha lá. Ah, meu Deus. Eu nasci e cresci nessa cidade e, desde que me entendo por gente, tinha um hospital abandonado, o qual eu já publiquei aqui anteriormente. E essa casa, perto da igreja matriz. Essa casa pertencia ao médico que era dono do hospital e estava abandonada desde 1995, mais ou menos a mesma época que o hospital fechou. Conta-se a lenda na cidade que esse médico fazia parte de uma sociedade secreta e que na casa dele eram realizados vários rituais macabros. Muita gente dizia que havia caixões que ficavam dispostos verticalmente nas paredes no interior da casa. Particularmente eu nunca vi, pois nunca entrei na casa como eu entrei no hospital. Mas eu passei em frente a essa casa durante vários anos da minha vida, porque era o caminho que eu fazia para a escola todos os dias. Diversas vezes em que eu passei, geralmente sozinho e a pé, eu sentia uma coisa ruim, uma sensação de estar sendo vigiado por alguém que estava dentro da casa. 2 vezes eu vi com os meus próprios olhos um vulto branco que parecia se movimentar dentro dela, que por sinal ainda tinha as cortinas da janela. Sempre tinha uma sensação ruim
como um luto, um pesar no coração toda vez que eu passava por lá. Eu poderia fazer outro caminho, mas eu tinha esperança que isso talvez seria coisa da minha cabeça e, no fundo, eu queria que isso parasse. Mas isso nunca aconteceu. Depois de alguns anos, por volta de 2008 ou 2009, eu não me lembro exatamente, a casa foi demolida e outras residências foram construídas. Eu cresci, me mudei da cidade, mas até hoje essa sensação estranha parece pairar sobre as casas que foram construídas. Eu acho que a mística é uma mística de cidade pequena, que tem uma casa que ela é abandonada e tem lenda que ela é assombrada. Toda cidade pequena tem uma, sim. Ah, mas aqui também tem, aqui nem é tão pequeno e tem também umas histórias, assim, bacanas, sabe, de casas assombradas. Sim. Tem tem umas histórias assim, que nem aqui na rua principal, tem algumas casas, por exemplo, que foram tombadas. E aí a pessoa pra você que não sabe o que é uma casa tombada, é quando a casa tem algum valor histórico e aí, vai lá e não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Você ganha uma proibição de que você tem que manter aquilo porque tem valor É histórico. por causa da estética, você não pode alterar a estética, principalmente da fachada. Você pode fazer algumas modificações dependendo do nível de tombamento, Mas tem umas né? Tem, regras tem regras, também. sim. Tem regras. Tem tipo de tombamento que você pode mudar dentro, mas a fachada tem que continuar. Tem umas coisas assim. Isso. E aí tem uma casa aqui específico que bem na fachada dela tem um X, assim, tipo um pentagrama com aquelas datas antigas, coisa e tal, que parece muito casa de bruxa, sabe? Aí dá um medo de olhar, dá uma coisa. Eu acho que é o caso dessa, tipo, é uma casa mais antiga que acaba que fica abandonada e cria-se uma aura em volta quando você passa em frente. Aí Uhum. dá aquela sensação de que tem alguém lá dentro, mesmo que não tenha, sabe? Eu já tive, às vezes, essa sensação. Sim, às vezes até uma luz que bate diferente dá essa sensação, a cortina. Sim. Tem várias coisas que pode dar essa sensação, mas é muito gostosinha essa mística de casa assombrada, né? De cidade pequena, principalmente casas tombadas que tem valor histórico, né? Eu posso contar uma história sobre casa assombrada, não, casa tombada, rapidinho, que tem aqui em Juiz de Fora? Claro, manda aí. Só pra aproveitar o assunto. Mas tem uma casa aqui, no centro da cidade, que ela, se você passar em frente a ela hoje, é toda destruída. Toda destruída, assim, ela toda acabada. Por quê? O dono recebeu a notificação de tombamento. E aí, ele, em vez de preservar a casa, ele foi destruindo aos poucos. Tipo, deixou crescer árvore e ele foi destruindo a casa para poder depois vender o terreno para fazer um prédio, porque é um lugar que dá para você construir prédio adoidado e tem outros prédios em volta. Então porque quando tomba uma casa, você não pode derrubar ela para construir um prédio, por exemplo, né? E aí ele foi destruindo, só que descobriram, a prefeitura descobriu, e aí eles foram proibidos de mexer na casa durante 40 anos. Então, a casa tá lá, morador de rua entra, já vi gente em carnaval entrando pra fazer xixi escondidinho, tem rato, tem tudo. Aí tem aquele lugar no centro da cidade que é completamente bizarro, assim, tudo destruído, é muito doido, parece cenário de filme de terror, porque a pessoa foi teimosa, ambiciosa. É isso São mesmo. os esqueletos que ficam na cidade, né? Por causa da. Às vezes um ato processual que não deu muito bom faz esqueletos assim e a cidade começa a ter prédios abandonados e vazios. Então, mas é uma tristeza, porque é, tipo, no meio da cidade, e aí aquela, tipo assim, poderia ser ou um prédio mesmo, ou uma Uhum. casa mó bonita, sabe, antiga, porque tem várias aqui. E fica E nesse meio do fica caminho, bonito quando né? a pessoa, sabe, fica no meio do caminho que assim, você não faz nenhuma coisa boa, fica aquele lugar completamente feio e Sim. com cara de assombrado no meio da cidade. Sim, fica real, real, real. Caramba, né? Eu nunca tinha pensado nessa Depois perspectiva. eu vou caçar a imagem dessa casa pra mostrar. Então, a gente vai entrar agora numa outra parte de relatos do Paraná, que além de ser conhecido por OVNIs, o Paraná é conhecido por ter muito relato de lobisomem também.
Então, fiquem atentos que agora a gente vai entrar na parte de lobisomens. Em 1978, morávamos em Maringá, no Paraná, ao lado de uma chácara. Naquela época, tinha 3 para 4 anos, minha irmã mais nova tinha alguns meses, meu irmão 8 para 9 e as irmãs mais velhas tinham 12 e 14. Minha mãe era dona de casa e meu pai motorista. Estava sempre viajando. Durante uma época de quaresma, recebemos a visita de um casal amigo, uma mulher chamada Mara. Eles ficaram até tarde e foram embora após vários causos contados. Minha mãe se despediu junto conosco e eles se foram. Começamos então a nos preparar para dormir. Minha mãe estava na pia fazendo leite da minha irmã. Eu lembro bem da casa de madeira, panelas penduradas na parede, janelas e portas com tramelas e trancas. Após preparar o leite, minha mãe foi até a sala para pegar o bebê no colo da minha irmã mais velha e começou a dar-lhe o mamar. Foi quando ouvimos uma grande pancada na parede da cozinha. As panelas tremeram e todo mundo se assustou. Minha irmã mais velha perguntou: "Nossa, o que é isso?" As pancadas se repetiam por 1, 2, 3 vezes, então as panelas começaram a cair no chão. A minha irmã falou: "Deve ser o papai assustando a gente", e logo correu para abrir a janela. Mas minha mãe passou o bebê para minha outra irmã e antes que ela abrisse a janela, minha mãe empurrou e disse: "Você é louca?" As pancadas continuaram e todos nós morríamos de medo. Então começamos a ouvir as pancadas na porta, que alternaram com um barulho de arranhões e também a tentativa de cavar embaixo da porta. Isso durou uma eternidade. Ouvimos os passos do lado de fora e uma respiração alta. Aquilo rosnava como se fosse um cachorro grande, raivoso, sei lá, um lobo ou alguma coisa assim. Demorou muito para parar. A coisa ia para a janela e minha mãe acompanhava para segurar as tramelas e as trancas. A coisa ia para a porta, a minha mãe também corria e escorava para o trinco não ceder e as trancas não abrirem. Minha mãe disse: "Vão todos para debaixo da cama, tampem os ouvidos e não façam barulho." Graças a Deus e a minha mãe, aquilo não conseguiu entrar. Demorou, mas enfim desistiu. No outro dia, quando abrimos a porta, vimos as janelas e a porta com arranhões. Havia também marcas de unhas que tentaram cavar embaixo da porta para entrar. Já tinha um pequeno buraco, mas o chão era duro. Um detalhe é que todos ouviam nosso caso e diziam isso, sei lá o quê. Apareceu lá porque a minha irmã mais nova não era batizada ainda. Eu só sei que isso foi muito tenso e me marcou por toda a vida. E hoje, depois de adultos, conversamos sobre o acontecido e mesmo todos nós já bem maduros, eu com praticamente 50 anos, nunca ouvi a minha mãe sorrir ao contar isso ou dizer que foi uma brincadeira de alguém ou que isso nunca aconteceu. Pelo contrário, ela dizia que aquilo sim poderia ter sido um lobisomem. Não fomos os únicos a passar por uma coisa parecida. Naquela época era bem comum os causos ecoarem na vizinhança. Nunca saberemos o que era, mas não foi nada normal. Existe alguma coisa concreta, mas para muitos ainda é somente um mito. Aqui eu acho que a gente consegue fazer uma ligação muito interessante sobre como a tulpa, né, a vontade de que isso exista, ou a ideia de que isso exista de uma forma coletiva faz com que isso aconteça, porque quando houve, não fala a época, não é? 78, já tinha bastante tempo, né? É um relato novo, por assim dizer, porque eu falaria que seria bem antigo, por volta de 1800 e alguma coisa. Mas como é um relato, é um relato novo. A pós-colonização, com os padres falando que tinha que batizar para poder converter os indígenas na religião católica e usar o lobisomem para poder fazer essa conversão, né? Daí o medo faz com que isso aconteça. E tá aí. Mas até hoje eu ouço, tipo, minha sobrinha
ainda não batizou, ela tá com 3 anos. E até o meu noivo, que assim, ele é católico, mas não é tão fervoroso assim, ele fica preocupado dela não tá batizada ainda, sabe? Uhum. Tem-se ainda isso, Tem sim. essa aura. Vem passando, né, de geração para geração, principalmente se você é católico, acontece isso. Minha Sim. família é predominantemente católica e acontece, a pessoa tem que batizar para poder ficar segura e salva das coisas ruins do Vira mundo. quase que um senso comum do Sim. catolicismo, tipo, todo mundo sabe em algum momento que tem que ser assim. É meio certo, assim, de que você precisa batizar sua criança. É, Porque senão alguma coisa muito forte vai acontecer. Vem aí, Pode uma ser coisa que muito aconteça, forte. de algum momento. independente da sua É. religião, né? Mas aí a gente vai brincar de gangue do Scooby-Doo e falar que era o padre que tava fazendo isso pra batizar a criança na igreja Vai dele. que, né? Não é. Muito bom. Seria um grande ato de marketing. Agora, essa criança aí é corajosa, hein? Ainda abrir a janela, né? Maluca, né? Corajosa. Maluca. Maluca. É. Ai, papai. Que pai é esse? Meu amor. Na melhor das hipóteses, era o melhor padre. das hipóteses. Na melhor. Era o padre. Eu não posso falar real, nada, porque real, eu oficial. particularmente acredito fielmente que o lobisomem existe mesmo. Lancei. Sério, por Sério? quê? Porque meu pai, ele já Por quê? contou pra mim uns 2 relatos, 3. Porque meu pai é lobisomem, eu achei que você ia lançar espalhando o essa. segredo do meu pai. Ai, gente, eu tinha que contar pra vocês, meu pai é o lobisomem. Ai, juro. Mas ele já contou, meu pai, ele próprio já contou pra mim 3 relatos de... Porque ele vivia numa colônia entre Campos Gerais e não lembro a outra cidade, mas ele vivia uma colônia, meio do mato, roça mesmo, e aí a galera fazia aquelas via sacra na quaresma. Quando ele morava em Boa Esperança mesmo, na época que Boa Esperança era menor do que é hoje ainda, ele conta sobre várias coisas e como a senhora de 50 anos disse mesmo sobre a mãe. Nunca rindo, nunca brincando, nunca com um sorriso no rosto, nunca pareceu ser mentira, nunca pareceu ser outra coisa. E ele sempre, muitas vezes, ele usava meu avô de testemunha, porque os dois estavam juntos. Nas 2 vezes que aconteceu, a outra vez ele estava junto com a avó dele, que eu não tive a oportunidade de conhecer. Mas o meu avô mesmo, que ele usou de testemunha, que era testemunha que estava junto quando aconteceu, meu avô mesmo nunca negou o acontecimento. Ele falou, ele estava lá, eu rezei, eu vi, eu senti aquele medo, eu senti aquele terror, eu fiquei apavorado e sigo até hoje com medo disso. Então, eu particularmente não duvido de que exista. Acredito sim. Mas, ô Mari, eu também sou aquelas de que, tipo assim, não acredito muito, mas também não vou dou botar minha braço mão no torcer. fogo que não exista, não. Não vou botar Eu minha nunca mão no fogo, não. O meu Sabe? comentário é: lobisomens se esconderiam mais fáceis que gigantes. Fato. Com certeza, com certeza. Não, isso aí, com certeza. Mas, ô Mari, deixa eu te perguntar de onde você é? De Boa Esperança. Onde fica a Boa Esperança? Uns 50 quilômetros aqui de Varginha. Sim, 1 hora de Você é distância. mineira também. Ela é mineira. Ai, chique demais, gente. Mineiro, melhores pessoas. Milênios, melhores pessoas. Com toda Amo. certeza. Mas existe alguma coisa mais padrão do que mineiro que mora no interior e acredita no lobisomem? Óbvio que É não. verdade. Óbvio que não. Você tem um ponto. Tem um ponto muito forte. Fortíssimo. Bora pro próximo relato? Meu nome é Gabriel Santos Cabral. Tenho 20 anos agora e meu encontro aconteceu quando eu tinha 6 anos, prestes a fazer 7. Naquela época, minha família e eu morávamos em uma propriedade em Londrina, Paraná. Não era exatamente como uma fazenda rural, era mais como uma chácara de veraneio, mas localizada dentro da cidade. A propriedade ficava logo na saída dos bairros residenciais, na zona noroeste, beirando o limite urbano, próximo à zona rural. Era um terreno de aproximadamente 420 metros quadrados, cercado por muros de 2 metros de altura para garantir privacidade. A casa ficava num canto afastado do terreno, com uma boa visão dos arredores.
Da varanda da frente, eu tinha cerca de 90 a 95% da visão de toda a propriedade. A região norte do Paraná lembra o sul do Missouri ou nordeste do Kansas, Estados Unidos, mas é tropical em vez de temperada, subtropical. A cidade é uma área metropolitana com uma população de mais de 486 mil habitantes. Seria comparável a Wichita ou Kansas City. A paisagem é bastante plana, com algumas colinas, o cenário bem pouca vegetação nativa, com apenas alguns parques e reservas ambientais, nenhuma grande o suficiente para sustentar uma população docente de qualquer espécie animal de médio ou grande porte. Não há ursos no Brasil e os maiores predadores encontrados na natureza são o lobo-guará, a onça parda, sussuarana e a onça pintada. Nenhum dos quais poderia ser identificado como o que eu vi. Meu encontro foi breve, mas claro o suficiente para me distinguir a forma da criatura, sua cor, tamanho, etc. Enfim, vamos ao relato. Era sexta-feira, 18 de outubro de 2002. Era meados da primavera, e naquela noite havia lua cheia, com o céu relativamente nublado. Tínhamos uma dúzia de cães na propriedade, que dormiam todos juntos em um grande canil na lateral da casa. Eles costumavam ficar bem quietos à noite, mas naquela noite estavam agitados e assustados. Um dos cães conseguiu escapar do canil e tentava desesperadamente entrar na casa. Eu estava sozinho com a minha mãe e ela me pediu para ligar os refletores externos e ver qual era o motivo daquela confusão. Fiz isso e fui até a varanda da frente para examinar a área, tentando ver o que poderia ter assustado os cachorros. Olhando para o canto onde tínhamos uma mangueira, a cerca de 90 a 120 metros de distância, vi uma criatura grande e acinzentada, correndo de quatro, evitando as luzes. Ela passou por trás da mangueira e desapareceu na escuridão. Assim que a vi, identifiquei imediatamente como sendo um lobisomem, igual ao do filme Lua Negra, 1996, mas com a cabeça um pouco maior, o focinho mais grosso e o corpo mais robusto. Apoiado nas patas traseiras, ele devia ter no mínimo a altura dos muros da propriedade, 2 metros. Eu tenho 1,74 m a propósito. Gelei por alguns segundos depois de vê-lo. Foi um avistamento rápido, durou 2 ou 3 segundos. Assim que me recuperei do choque, corri o mais rápido que pude de volta para dentro da casa, tranquei todas as portas e fechei as janelas que ainda estavam abertas. Eu já estava familiarizado com os filmes de lobisomem naquela época. Eu tinha noção da impossibilidade de alguém mudar de forma e virar um monstro, mas o que eu vi era inconfundivelmente semelhante a um lobisomem. Desde esse encontro, passei a acreditar em lobisomens, mas apenas sob o conceito de dogma. Criaturas que são naturais e não sobrenaturais e mantêm aquela aparência 24 horas por dia. Um termo que só conheci recentemente. E esse foi um encontro que eu tive com o Dogman. Assim como nos Estados Unidos, onde existem lugares com avistamentos frequentes, no Brasil também há locais onde isso acontece com frequência. Nos Estados Unidos seriam Elkhorn, Taylor e Marshall. No Brasil seriam Joanópolis e Três Lagoas. Joanópolis tem avistamento de lobisomens, Dogman, desde sua fundação. Dizem que seu primeiro prefeito era um lobisomem. Ainda em meados do século XIX, a cidade é cheia de referências a lobisomens. Três Lagoas também teve muitos avistamentos, especialmente no final dos anos 80 e início dos 90. Houve uma série de noites nessa pequena cidade, nos anos 90, em que as pessoas afirmavam que um lobisomem vagava pelas ruas depois de escurecer, tentando invadir casas, subindo em telhados e uivando a noite toda, assustando os cachorros e atacando o gado. Isso realmente apavorou a população. A polícia começou a reforçar as patrulhas noturnas e a investigar, presumindo que fosse alguém saindo à noite fantasiado para assustar as pessoas. Alguns criptozoólogos chegaram a coletar amostras de DNA. O resultado mostrou que não era DNA humano, nem de qualquer animal conhecido, e certamente não era pelo artificial de uma fantasia. A primeira coisa que eu vou falar é que o cara, ele puxou tanto para os Estados Unidos porque foi postado em um site dos Estados Unidos. Chama Dogman Encounter. Ah, tá, já ia reclamar. Então, o Também. Dogman Encounter, e lá eles falam relatos de lobisomens e dogmas pelo mundo. E por isso que faz muita referência com os Estados Unidos. Mas, cara, é chato o jeito que escreve, porque parece muito cadelinha dos States. Falar, é Sim. lá como se fosse em Elkhorn, em Taylor e Marshall no Texas, e no Brasil seria Joanópolis e Três Lagoas.
Sendo que, cara, Metejonópolis, que é a cidade dos lobisomens real oficial do Brasil, lá em São Paulo, é show de bola. É maravilhoso. Então, Mas agora, manda. esse negócio de que ele chamou de Dogman, de que ele acredita em lobisomem, mas que eles são lobisomens 100% do tempo. Isso não seria lobo apenas? Então, o Dogman é a mistura de homem e lobo. Eles andam preferencialmente ereto. É como se fosse um lobisomem que não se destransforma, entendeu? Daí ele é lido Gente, como é um vivendo e criptido. aprendendo, hein? Ah, aqui é Senhor dos Criptídeos, porra. Ele é como se fosse real um criptídeo. Ele não se destransforma, não tem toda essa mística de paranormal que tem o lobisomem mais católico, mais europeu. Mas também não é tipo um lobo que é quadrúpede. Ele anda de duas Não, pernas. isso. Ele anda de duas pernas, ele age como se fosse um lobisomem, mas ele nunca vai se destransformar. É como se fosse real uma mistura aí entre um homem e um lobo. Não é nenhum nem outro. Carai. Mas aí originou-se de um ser humano ou nem? É só um criptídeo como É os o outros? criptídeo Tipo, como eles os só são outros. Só estão aí. chique. Só estão aí. Você é o senhor dos criptídeos mesmo? Ai, para. Gosto pouco. Ai! Mas é isso. Ele leu como um criptídeo e não como paranormal. Que tem toda essa questão. Vai transformar o sétimo filho, busca crianças, não sei o quê. Não, ele só existe. A diferença física é nenhuma. Então não tem como ele saber se é um homem que se transformou ou um dogman mesmo. É pela crença dele mesmo. O Dogma eu diria que ele seria um pouco mais simples. Ele não seria todo bombado, todo caprichado, assim, naquela estética lobisomem hollywoodiano, sabe? Naquela estética capelobo. Capelobo gostoso. Eu gosto mais de lobisomem, tá? Lobisomem tudinho, dogma nadinha. Eu prefiro Sou suspeita. Dogma. Uhum, eu sou do time Dogma. Homens cachorros. Eu sou do E time aí? que abriria a porta da chácara pros cachorros entrar. E Boa. Vai mais deixou os cachorros cuidando lá de fora todos com os o monstro. lobisomens. Gente, que maldade. Tá, da história. Eu pensei que você tava Isso. do lado de lobisomens. Não, Simplesmente entrar na minha casa? Não, é que a gente tá aqui. A Ciris prefere lobisomens, os mais paranormais, que transforma, vira homem, pipi. Eu prefiro o lobisomem criptídeo que não se transforma, que é como se fosse um animal que vive quieto ali no canto dele. Aí eu você. sou do lado da Cib. Obrigada. então tá, então. Obrigada, uma pessoa sensata. Uma Ai, pessoa obrigada. sensata nesse podcast, nesse episódio. Obrigada. Sai daqui então, pode sair, tchau. Pode. Sai você é minoria, meu amor. Com licença. Fala, Isso aqui é um golpe fala. de Estado. Ah, Fui isso é um quicado no golpe meu de Estado. próprio podcast, não! vazou. Bonitão. Então tá, sou eu que leio o próximo? Yes. Sim, senhora. Ah, é verdade. Então tá, então. O último de lobisomem pra vocês, então. Como eu já comentei no grupo, eu morei em vários sítios no norte do Paraná até os meus 10 anos. Em um desses sítios, a gente tinha um vizinho que virava. É o que o povo da região dizia. Ele era muito amigo do meu pai. Eles trabalhavam na roça como boias frias e trocavam até a mistura da marmita. Certa manhã, enquanto eu tomava o meu café com os meus pais e irmãos, esse vizinho suspeito chegou em nossa porta. A gente o cumprimentou e o convidamos para entrar. Ele tomou café, trocou algumas palavras com meu pai e seguiu para a roça. Assim que ele foi embora, eu lembro claramente da minha mãe comentando com meu pai. João, você viu a sobrancelha dele? Amanheceu bem cheia. Na noite anterior, os cachorros tinham apanhado bastante. Era um tropel a noite toda, mas ninguém tinha coragem de botar a cara na janela para ver o que era. Eu tinha certeza de que aquele vizinho virava lobisomem, até pelos fatos estranhos em volta da casa. Me veio à memória que esse vizinho foi capaz de fazer certa vez. Até hoje, quando eu tô com meu irmão, a gente relembra.
O vizinho carregou um pilão, aquele de socar milho, feito uma tora pesadíssima, por uma distância de 6 quilômetros. Ele trouxe de noite. Ninguém viu como ele conseguiu fazer isso sem carroça e nem cavalo. Foi incrível, ainda mais porque ele mancava de uma perna. Ele tinha furtado o pilão de um sítio, mas no dia seguinte, a velhinha dele o fez devolver. Para levar de volta, precisaram de um trator de tão pesado que era. Eu me pergunto até hoje como ele carregou aquilo sem fazer barulho e sem deixar rastro. O povo comenta o apelido dele sem ele saber. Era mata-cachorro, pelo fato dos cães apanharem à noite, mas essa do pilão foi demais. Esse relato não é invenção, foi realidade. Eu tenho mais coisas na memória. Como disse, esse vizinho era muito amigo do meu pai e dos meus irmãos, que naquela época era adolescente de 15, 16 e 20 anos. Certa vez, o mais novo dos três foi para a cidadezinha com o mata-cachorro. Isso foi na época da novela Cavalo de Aço. Como no sítio não tem energia, meu irmão caminhava uns 7 quilômetros toda tarde na roça para poder assistir a novela na cidade. Um dia, deu certo dele ir junto com o mata-cachorro. Acabou a novela e eles ficaram por lá. O vizinho jogando sinuca e meu irmão jogando cartas. Já eram 11 horas da noite quando meu irmão disse: "Vamos, seu João?" E o vizinho respondeu: "Vai na frente e me espera lá na pinguela, onde tinha um riacho." Meu irmão partiu para casa nesses 7 quilômetros de caminhada. Quando ele já tinha andado uns 3 quilômetros naqueles carreadores longos de sítio, ele começou a se arrepiar. Logo a uns 100 metros à frente, ele viu aquele bichão cruzando o carreador. Não teve opção, não dava para correr, e então ele pensou: seja lá o que for, eu vou em frente. Corajoso, né? Quando ele andou mais uns 30 metros no local onde o bicho cruzou, ele olhou para trás e viu a criatura cruzar o caminho de novo. Aí sim ele correu os 4 quilômetros sem pensar até chegar em casa, quase sem fôlego. Nossa mãe acordou, viu aquela canseira dele e ele contou o ocorrido. O lobisomem seguiu e com certeza era um mata-cachorro. Isso não é invenção. No outro dia, na hora do almoço na roça, aquela hora em que a família se reunia na palhada com as marmitas de gancho, ele contou tudo o que ocorreu e apontou para o suspeito, o mata-cachorro. Até hoje, quando eu vejo o meu irmão, ele mora em Amambaí, no Mato Grosso do Sul, a gente fala disso. Nesse mesmo sítio, naqueles fins de tarde calorosos, os rapazes e as crianças que ali moravam se uniam no torreirão para secar café. A gente ficava olhando para o céu muito estrelado para ver satélites. Ali a gente presenciava luz que surgia no meio do cafezal, a uns 500 quilômetros de distância. Parecia alguém caminhando com um lampião, andava até sumir e logo de imediato recomeçava no mesmo local. Também falavam de um jipe de 4 portas, daqueles antigos, azul com capota preta. Diziam que existia esse jipe assombrado na estrada principal dos carreadores. Ele passava pelas pessoas à noite, como se estivesse em um ponto morto e todo apagado. E não era mentira, eu vi com os meus próprios olhos. Os meus pais, eu e minha irmã, vimos da igreja. Para chegar no sítio, era aqueles 7 quilômetros da cidadezinha. E tínhamos que passar nessa estrada. Assim que pisamos lá, esse jipe passou por nós. Eu me arrepio até de lembrar. Meu pai iluminou o chão com farolete e não tinha rastro do jipe, mesmo onde a estrada não era de areião. Ele passou em silêncio, apagado, e representava um indivíduo de chapéu preto dirigindo. Era lua cheia. Assim que ele passou, ele sumiu de imediato. Eu tinha entre 8 e 9 anos, mas eu tenho tudo isso na memória. Hoje eu tô com 58. Aquela região era bem sinistra. Eu morei nesse sítio entre 73 e 75. Ali na região de Douradina, no vilarejo de Vila Formosa. Onde eu morei se chamava Alvorada, onde fica a estrada de chão batido do Jipe Fantasma. O lugar era lindo, tinha cachoeira de água cristalina e córregos. Em 2012 eu voltei lá, mas tudo mudou. Acabou o cafezal, o pouco de mata já não tem mais. Eu até chorei de ver o estrago que o ser humano fez. Até meu pai e os meus irmãos mais velhos foram cúmplices nesses desmatamentos. Fazer o quê? A gente precisava trabalhar para comer.
Viemos embora em 75, o ano da Geada Negra. Eu derramo lágrimas quando lembro o sufoco que a gente passou, deixando os animais de estimação para trás. Enfim, o caso é de lobisomem e essa é a minha história verdadeira de quem viveu uma infância onde existiu o sobrenatural. Eu tenho mais sítios onde morei que eram mal assombrados. Então, comentários. Vamos lá. Bem, sítios, lugares assim mais distantes, mais são assombrados, né, gente? Tem essa aura. Sempre. É por ser rural, né? Volta naquela história Sim. de, sei lá, qualquer coisa que seja de médio porte acaba tendo um vulto maior do que deveria e acaba criando uma mística maior em cima disso. A falta de iluminação também faz a mente criar coisa, então gera um medo ali também, né? Né, isso a gente sendo cético, né? Isso. Porque entre a imaginação criar coisas e de fato ter um bichão, como ele disse, e ele passou perto dele e perseguiu ele na volta pra casa, são dois caminhos diferentes, mas que, pô, a gente não sabe o que tem lá fora. Agora tá tudo tão consumido, né, pelo agro, tem poucas matas que são nativas do local mesmo, tirando as reservas, que se existe hoje em dia, ou se esconde muito bem, ou eu diria que, sei lá, entrou em extinção. É um ponto bem plausível, na verdade. Principalmente se a gente for levar em consideração o que você falou, o que a gente viu no outro relato também, né, do Dogman. Se for realmente uma espécie, assim, que vira, quer dizer, que é aquilo mesmo, ele não é virado de uma forma. Ele não se transforma de uma forma sobrenatural, Sobrenatural, não tem né? aquilo da lua cheia, não tem aquilo da quaresma, não tem aquilo do sétimo filho, não tem aquilo da maldição. Se for realmente assim, dessa forma, faz sentido ter sido algo que entrou em extinção. Então, mas será que o pessoal não desacreditar não acaba perdendo força esses mitos? Amigo, não é isso que é tuva? A tulpa, sim. Tulpa, tulpa. Eu Tulpa. aprendi essa palavra com você. Ai, E o linda. significado disso com você. Aham. Então, a tulpa é a pessoa acreditar. Hoje em dia não se fala tanto quanto falava antigamente, então sim, perdeu força. Mas é o fato de acreditar e dar força de verdade para aquilo, né? Sim. Você precisa acreditar. Não, na verdade não é só você, várias pessoas precisam acreditar É, para que a aconteça. energia de várias pessoas acreditando torna aquilo real. Basicamente Sim, isso. sim. Eu acho que se existe energia, se existe o sobrenatural, acho que isso é possível. Sim. E aí acaba que uma coisa une a outra, com o crescimento das cidades. Tipo, na cidade você não fica com medo de lobisomem. Você não fica ouvindo. Sabe, quando você cresce, sei lá, no centro de São Paulo, você não fica com medo de lobisomem. Ah, sim, Você fica com medo, talvez. Eu cresci numa cidade mais movimentada, eu não tinha medo de lobisomem quando eu era criança, mas eu tinha medo do Vale do Saco, por exemplo. então, vai mudar suas referências e o É, medo, ele reflete o espaço e o tempo que você está vivendo. Então, em 78 era mais comum zonas rurais, então os medos vão ser mais animalescos, enquanto você que mora na cidade em 90 ou começo dos anos 2000, você não vai ter mais histórias animalescas, mas mais histórias, eu diria, um terror mais cotidiano, né? é porque assim também. Por exemplo, eu vou dar uma viajada, mas você vai entender no final das contas. No final das contas. Contos de fadas, por exemplo. As pessoas iam contando contos de fadas, sei lá, no século 1700, século 17 e 18. Iam contando ali, eram os trabalhadores que iam contando e iam colocando nas histórias coisas do cotidiano. Por isso que os contos de fadas eram mais voltados para adultos, porque, por exemplo, Bela Adormecida. Bela Adormecida tem estupro, tem a mulher parindo
desacordada. Ela é acordada com o bebê chupando a farpa do dedo dela, porque o bebê tava morrendo de fome. Tem uma roca no meio, e isso foi até pro filme da Disney, tipo, que porra é uma roca? Porque uma roca não faz parte do nosso cotidiano, mas faz parte do cotidiano dos trabalhadores do século, entendeu? E aí entra nisso. Se um. Que nem na história, voltando à história anterior, que a família tava lá e começaram a bater muito forte na porta, não sei o quê. Você mora numa zona rural onde tem mais bicho, você vai remeter a bicho. Seja ele um bicho sobrenatural ou não. Se baterem na minha porta aqui na cidade, eu não vou achar que é um lobo humanoide, porque não faz parte do meu cotidiano. Eu vou pensar que é um ladrão, que é uma pessoa, que é um fantasma, que seja, mais uma coisa mais humanoide, Aham, sabe? Mas aham. também existem criaturas, como por exemplo, a pisadeira. Eu acho que ela super se adapta, tanto na roça quanto na cidade, Sim, sabe? sim, sim. Desculpa a viajada, gente. Fui longe. Mas é isso, você disse com outras palavras, né? O que eu tava tentando passar, porque isso vai refletir o espaço que você mora e o tempo que você mora também, né? Sim, E tudo é o sim, contexto tudo. histórico que você tá vivendo ali. Sim, os medos vão refletir muito da época que você vive. Então, muitos filmes de terror a gente não acha assustador hoje é porque não é compatível com a nossa realidade. Então, às vezes E a pode gente parecer também é bobinho. educado com medo. Se você for parar pra pensar, uma criança numa roça vai ser educada falando: olha, pode ter um bicho lá fora que vai te pegar. Agora, uma criança na cidade grande toma cuidado que o Opala preto vai te pegar, É, o sabe? Opala Preto, no caso ali foi o Jeep azul. Sabe? Cada contexto vai ter ali uma forma também de o medo educar as crianças, sabe? Levando pro Sim, sobrenatural, sim, levando pro Total. fantasioso. real. Bom, bora pros dois últimos relatos e aí a gente vai entrar agora na parte ufológica do Paraná. Bom, sou de Curitiba. Minha namorada me chamou para viajar com os pais dela para Conselheiro Mairinque, uma cidade no interior aqui do Paraná que tem pouco mais de 3.000 habitantes. Nossa, grande, né? Bem grande, graças a Deus. A casa barra clube dos avós dela ficava um pouco afastada do centro da cidade. Era um clube onde havia um bar na frente, logo atrás ficavam as piscinas e atrás das piscinas a casa dos avós. Era aproximadamente 1 hora da madrugada, horário de Brasília. Saímos de madrugada para fumar e fomos até a frente do bar. O cachorro, Barão, Estava conosco. Começamos a fumar e em mais ou menos 2 ou 3 minutos escutamos algo passando na rua. Vou chamar de objeto, embora o barulho tenha vindo de cima. Nos assustamos e continuamos, pois achei que era apenas um bicho. Em poucos segundos, escutamos como se o objeto tivesse feito a volta e começado a sobrevoar em cima de nós. Era um barulho alto e nada parecido com o som de um bicho. Ele estava claramente em cima de nós. O barão, que estava conosco, se assustou e saiu correndo. Ficamos assustados e fomos andando para casa. A gente andava um pouco rápido e com as cabeças abaixadas, com medo do barulho. Enquanto passávamos pelo local da piscina, ele ficava em cima da gente, nos acompanhando. Até que chegamos em casa. Entramos, fechamos a porta e deitamos. Não conseguimos dormir à noite. No dia seguinte, contamos o que houve para as pessoas e fomos taxados de loucos. Eu lembro desse momento, me dá calafrios, pois foi a única vez que aconteceu algo tão assustador. É uma história clássica de OVNI, né? Mas aí fica complicado porque eles estavam fumando, né? E fica complicado de acreditar mesmo, né? Real, Quando vocês forem real. contar, não conta que vocês estavam fumando. Não conta essa parte. Deixa esse Aham. detalhe Essa de parte lado. vocês omitem. É, Porque não dá credibilidade. Pode ter aparecido mesmo, mas ninguém vai acreditar. mas te falar, às vezes a mãe dele sabia que ele fumava uma maconha assim escondido e nem acreditou também, pensando que saiu É. de madrugada, tava louco, chapado. Nem deu moral. Ah,
É. Esse cheirinho de erva, você vem falar que veio OVNI? Viu OVNI, meu amor? Ah, pelo amor Desse de jeito. Deus. Só o cachorro ficou pra contar a história. E o cachorro vai falar vai acreditar. ser difícil. Se o cachorro falasse, eu acho que acreditariam mais nesse caso. Acredito que eu acho que o problema não seria os OVNIs se o cachorro falasse. É verdade, teriam preocupações maiores. Preocupações bem maiores. Bora pra saideira? A última das últimas. Boras que boras. Mari, faça as honras pra gente. Eu tinha apenas 13 anos e estava com a minha família na casa de uma colega da minha mãe, que ficava mais ou menos 1h30 de distância da minha casa. Lembro-me perfeitamente de ter assistido ao Miss Brasil ao vivo na TV. Em um certo momento, minha mãe me chamou para irmos embora, e eu fiquei muito irritada, pois até chegar em casa o concurso já teria acabado, por ser uma transmissão ao vivo. Lembro-me da última cena, que vi na TV. O cantor descia umas escadas cantando e as misses dançavam nos degraus. Entrei no carro, meu pai parou para abastecer e seguimos viagem. Fui reclamando o tempo todo em pensamentos, lamentando perder o concurso que adorava assistir. Ao chegarmos em casa, estava super triste. Entrei no elevador e entramos no apartamento. A primeira coisa que fiz foi ligar a TV para, pelo menos, ver as notícias do jornal, após o concurso e saber quem tinha ganhado. Para minha surpresa e da minha mãe, que viu junto comigo ao ligar a TV, 1h30 depois de sairmos, estava na mesma cena, no mesmo momento, mesma música, mesmos gestos que vimos ao deixar a casa da colega, com o símbolo do ao vivo na tela. Minha mãe ficou super assustada, mas achou que seria reprise. Eu, por não entender muito das coisas, apenas deitei no sofá e assisti perfeitamente todo o restante do concurso na TV. Lembro-me disso perfeitamente, pois não há nada que justifique isso. Ah, sim. Foi a tupa individual da menina que queria muito assistir esse Miss Brasil. Ela falou, Ela "Por mentalizou favor." tanto. Sim, que deu O certo. universo girou, minha filha. O universo deu a volta, mas ela assistiu esse concurso. Ela Foi com dobrou o tanta força espaço. que precisou só dela. Só dela. É uma tupa individual. O suficiente. Eu gostei que a Mari vestiu um personagem novo pra ler essa história. Sim, eu reparei isso Fragmentada. também. Fragmenta. Vixe. Edifício Asa? Hã? É difícil. Então, Ei, Oi? na hora que você começou, eu falei assim, Mari, é ué. você. Será que eu viajei pro Paraná? Oi? O quê? Mas então, gente, eis aqui uma série de vários relatos do Paraná. Eu acho que o episódio ficou um pouquinho longo, mas o que vocês acharam? Eu acho que as pessoas adoram episódios longos pra começo de conversa. Sim, com certeza. Fala. Mim mesma. E eu acho muito interessante quando tem episódios assim de lugares específicos, principalmente de lugares que a gente não conhece tanto, porque a gente fica sabendo mais, sabe? Eu nunca tinha ouvido falar nesse edifício e eu tô fascinada. Eu quero mais histórias sobre esse edifício e eu vou pesquisar mais. Então, fica aí uma ideia de um rolê, talvez, se você achar um Airbnb no edifício Asa, por que não ficar lá? E filmar pra gente. Manda pro terror e pro Terra do Medo. A gente quer saber? Eu acho que sim, quando você regionaliza os mitos, a gente consegue perceber que o Brasil bebe de tudo um pouco. A gente não viu lendas, fora o lobisomem. É verdade. Lendas, eu digo, uma história de um saci, ou de alguma mitologia mais regional, né? Então, a gente aqui em Minas, a gente leu sobre a pisadeira, a gente leu sobre a pisadeira em Pernambuco. Em Pernambuco, eu acho que foi o que mais teve, né, de lendas assim. Ah, gente, então se você é do Paraná e tem uma lenda muito forte, conta pra gente. Manda, por favor. E Mari, o que você achou? Eu achei babadíssimo. A parte da lenda, assim, dos lobisomens, é mais ou menos aquilo que a gente espera, né? Cachorro assustado, arranhões na porta, noite na fazenda, figura assustadora, animal e acinzentada. É mais ou menos isso que a gente espera mesmo de uma história de lobisomem.
Mas pra mim o que mais me chocou foi os acontecimentos no edifício Asa, realmente. Ah, eu Porque acho que foi sem dúvidas. bizarríssimo. Bizarríssimo. Não, o edifício Asa vai ser o meu novo Império Romano, gente. Vocês não estão entendendo. Já espero um próximo episódio do Terra do Medo. Edifício Asa e suas histórias. Edifício Asa. E assim, eu já tenho. Eu adoro essas histórias de prédios. Por exemplo, aquele prédio, acho que. Eu não lembro o nome, que aconteceu uma série de crimes, assim, sempre nesse mesmo prédio. Era um hotel, O na verdade. Cécio? Eu acho que é. Esse mesmo. Também aquele prédio da. Esqueci o nome da menina que foi encontrada na Cécio é da caixa d'água. Elisa Lance. Sim, é da Elisa Ela Lance. mesma. Sabe, eu adoro essas histórias, assim, de prédio, e são acontecimentos, assim, que aconteceram com mais de uma pessoa no mesmo local e que tudo leva ao sobrenatural, e eu acho isso muito interessante. Sim, antes da Elisa Lance teve muita coisa no Cécio. Muita. Mas então, pessoal, obrigado vocês que escutaram a gente até aqui. E obrigado, meninas, por terem participado deste episódio. Ficou incrível. Foi dessa série Obrigado de... nada, R$10. Desculpa, Manda o desculpa, Pix. Dos relatos regionais, eu acho que tá sendo os meus preferidos, sabe? Do terror em si, do podcast, fazer as regionalizações. Eu não pretendo parar só aqui no Brasil, e não só em estados, eu pensei muito em fazer sobre o Rio São Francisco, porque eu descobri que existe praias de água doce no Rio São Francisco. Eu falei, daria um ótimo episódio de história sobre ele. Mas são planos futuros para o terror ao longo de 2026. Então, aguardem. Aguardem bastante que o terror vai entregar um podcast diferente do que foi em 2025. Eu adoro a Vibe Brasilis. É muito massa. É muito top massa. demais. Brasilidades. Amo. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado, você que ficou até aqui. E cuidado, você que mora no interior do Paraná. E cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau! Tchau!